Olá, tudo bem com você? Espero que esteja tudo bem com você e toda a sua família. Notícias do Bem está no ar. E hoje a gente começa falando sobre o Museu do Ipiranga. Após 9 anos fechado para visitação, o Museu do Ipiranga da USP reabre para o público no próximo dia 8 de setembro, quinta-feira, a partir das 10 horas da manhã, como um dos mais completos e modernos museus da América Latina. A reabertura era aguardada com ansiedade. Foi um investimento de 235 milhões de reais. Agora o Museu do Ipiranga conta com uma área construída dobrada e área expositiva triplicada, além de acessibilidade em todas as partes do edifício e a recuperação do Jardim Francês com as fontes sincronizadas. Esse projeto é o projeto cultural com maior captação de Lei Rouanet. É o projeto atualmente no Brasil que captou mais recursos via a Lei Rouanet, a Lei de Incentivo à Cultura, tá certo? E é um projeto que traz um edifício, o edifício monumento, é um prédio que recoloca um patrimônio, um equipamento cultural com um padrão internacional. Quando abrir as portas no dia 8 de setembro, a expectativa é de que o museu passe a receber entre 900 mil e 1 milhão de visitantes por ano. Foram feitos reparos em mais de 3 mil objetos do acervo, dentre eles 122 pinturas e 2 maquetes de grande porte. A diferença no museu é que antes tinha basicamente o edifício monumento, agora nós temos o edifício ampliação, que é uma nova área construída para o museu com o mesmo tamanho do museu, o edifício monumento. E esse edifício ampliação é integrado ao Jardim Francês. Portanto, as pessoas agora vão entrar por baixo do museu e vão subir para o edifício monumento, e toda essa área é uma área nova que foi construída. A tela Independência ou Morte de Pedro Américo foi um dos primeiros itens a serem restaurados. O quadro, que está aqui no Salão Nobre do museu, é a representação mais conhecida do momento em que Dom Pedro I declarou o Brasil liberto da coroa portuguesa às margens do rio Ipiranga. Foi a partir daí que o nosso país ficou reconhecido como nação independente. Eu acho que a experiência de ir ao museu é sempre uma nova porta, né, para a gente aprender, né, e a gente refletir sobre aquilo que a gente vai estar vendo. No caso de um museu de história, a gente tem a oportunidade de ter contato com tudo aquilo que forma a nossa sociedade, toda a nossa cultura material, a nossa cultura visual, ter contato com documentos que, numa determinada época, cumpriram uma função específica e pensar sobre isso tudo. Então, é uma grande oportunidade, se você pensar numa obra como essa, né, a carga simbólica dela, o que ela quer, o que ela representa, o que ela representou no momento em que ela foi encomendada, e pensar sobre ela criticamente, pensar que tudo isso é resultado da ação humana e que a gente tem que entender o momento da sua produção, o porquê da sua produção e o que significa para nós hoje. O museu conta agora com estruturas modernas de telas interativas que exibem a história do Brasil e da independência. Os visitantes vão poder tocar em parte das obras expostas, que terão acessibilidade para pessoas com deficiência auditiva ou visual. O Eduardo foi o arquiteto responsável por todo o projeto. Ele liderou uma equipe de 23 empresas com mais de 400 trabalhadores. Vai encontrar o que já encontrava antes com uma série de outras novidades, né? Tem um espaço, porque o prédio não foi feito para ser museu, esse prédio ele foi feito para ser um marco comemorativo. Então tem agora uma nova área com equivalência à área original do prédio, no mesmo tamanho, para acolher o público, para prover o prédio das infraestruturas que ele precisava. Então vai ter essa área nova de recepção e chegada do grande público. Tem um espaço amplo para receber as pessoas. Depois, dentro do edifício monumento, esse aqui, tem áreas novas que não eram visitáveis antes, né? Tem uns espaços que são muito interessantes do ponto de vista construtivo, arcos, treliças de madeira, estruturas que são exemplares importantíssimos da engenharia da época, que o público não tinha acesso, então agora vai poder ver. Com objetos da época em que o Brasil era colônia, há amostras nas exposições permanentes,
dos séculos passados em pinturas, esculturas, objetos, móveis, moedas, documentos textuais, fotografias e muitas outras. Temos 49 áreas expositivas novas, não é? E com relação ao acervo, nós estamos apresentando em torno de 3.500 itens desse acervo, sendo que nosso acervo é de 450 mil itens, menos de 10% vão voltar para o museu. Portanto, é uma exposição muito rica, né, a começar pelo próprio eixo monumental que traz a história da independência do Brasil. Está realmente muito bonito e muita curiosidade para rever o museu, né? Agora nessa nova edição da Reforma. Bom, confira agora os outros destaques do programa desta sexta-feira, dia 2 de setembro. PIB cresce pela quarta vez consecutiva. Cai taxa de desemprego e chega a 9,1% no trimestre. Academia Cristã de Artes inaugura sede e propaga a palavra de Deus. Fique com a gente, o Notícias do Bem está no ar. Muito bom, e a gente começa por aqui, você que está conferindo toda a programação aí pela manhã, aqui na IPP, que você sabe, né, programação 24 horas por dia, uma programação cristã reformada. E agora é hora do Notícias do Bem, com muita informação de qualidade para você. Produto Interno Bruto é a soma dos bens e serviços finais produzidos no Brasil. O índice cresceu 1,2% no segundo trimestre deste ano, na comparação com o mesmo período anterior. O resultado é o quarto positivo em seguida do indicador. Depois de ter recuado 0,3% no segundo trimestre do ano passado, segundo o IBGE, a economia chegou a um segundo patamar mais alto da série, atrás somente do que foi registrado no primeiro trimestre de 2014. O PIB chegou a mais de 2 trilhões em valores correntes. Os números foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. E a Academia Cristã de Artes está sendo inaugurada, com o intuito de propagar a palavra de Deus através dos palcos e da arte. Confira um trecho da reportagem que você vai ver aqui na edição de hoje do Notícias do Bem. Com uma estrutura nova, a academia vai contar com cursos de teatro musical, cinema, televisão, música, artes plásticas e desenho animado. Tudo isso tem o objetivo de produzir conteúdo cristão e desenvolver os dons artísticos. Os cursos seguem temas bíblicos envoltos à sociedade atual, fazendo parte da restauração de vidas e transformação das novas gerações cristãs. A Academia Cristã de Artes nasce com a missão de propagar a palavra de Deus por meio da cultura em veículos de comunicação de massa, como a IPP TV, alcançando todos os povos e cumprindo a ordem bíblica. A parceria com a emissora prevê a exibição dos conteúdos desenvolvidos na Emisaca e a produção de obras literárias pela editora Zion. Os cristãos têm a responsabilidade de também evangelizar no campo cultural, contribuindo para uma nova sociedade comprometida com os princípios bíblicos. Muito bom. E você confere essa reportagem completa ainda nessa edição do Notícias do Bem. Estudantes que contrataram FIES na Caixa Econômica Federal poderão renegociar as dívidas. O banco lançou o aplicativo FIES Caixa, que permitirá o refinanciamento das parcelas em atraso com até 99% de desconto. E o repórter Matheus Santos traz mais informações para a gente. Olá, Matheus. Oi, Dani. Boa tarde para você e também a todos que acompanham o Notícias do Bem desta sexta-feira. Pois é, além da renegociação de dívidas, o aplicativo vai permitir a consulta dos principais dados do contrato e a geração de boletos. Por meio da plataforma, o estudante vai poder verificar se seu contrato está apto para a renegociação, simular as opções e aderir às condições mais adequadas ao perfil.
O aplicativo FIES Caixa já está disponível para download a partir de hoje para dispositivos móveis, smartphones e tablets dos sistemas Android e também iOS. E segundo a Caixa, cerca de 1.085.000 pessoas, clientes, poderão consultar os dados, dos quais 1 milhão poderão renegociar as dívidas pelo aplicativo. A renegociação vai poder ser feita até 31 de dezembro deste ano e vai seguir as regras da Resolução 51/2022, publicada em julho, o que permite o parcelamento dos débitos com descontos de 12% a 99%, dependendo do tempo de atraso. Estudantes com as parcelas em dia poderão quitar o saldo restante do financiamento com 12% de desconto. E além do aplicativo da Caixa, os acordos poderão ser firmados no site também do FIES. Então, uma boa notícia aí para os estudantes que têm agora a oportunidade de renegociar as dívidas do FIES com até 99% de desconto, uma boa opção. E eu agora vou encerrar o link aqui mostrando para o pessoal a placa de 1 milhão de inscritos que chegou aqui na nossa emissora, né? Chegou agora há pouco, então para a gente comemorar esse marco tão importante de 1 milhão de inscritos, aliás, mais de 1 milhão de inscritos. Então, uma boa notícia, tanto do FIES quanto essa da placa de 1 milhão aqui na nossa Web TV, né, Dani? Então, 1 milhão de inscritos aí para que o trabalho continue crescendo e se expandindo. É isso aí, Matheus, muito obrigada, parabéns para a IPP-TV e para todos os envolvidos, é motivo de muita alegria e orgulho para todos nós. Muito obrigada. Bom final de semana, Matheus. Até. Muito bom. E hoje nós temos entrevistas, né? E uma das entrevistas que vamos fazer é com Marcos Nogueira Eberlin, mais conhecido como Marcos Eberlin. É químico brasileiro, cientista, ex-professor do Instituto de Química da Universidade Estadual de Campinas e atual professor na Universidade Presbiteriana Mackenzie. É membro da Academia Brasileira de Ciências e recebeu a Ordem Nacional do Mérito Científico em 2005. O cientista, que também é apresentador do programa Fé e Ciência aqui na IPP-TV, lança livros no próximo dia 4 e vai participar do Notícias do Bem para falar sobre esse assunto. E você interaja conosco, mande a sua mensagem, a sua pergunta. É muito bom ter o seu retorno aqui através do nosso chat, do nosso canal aqui. Contamos com a sua participação. Bom, poupança é coisa do passado? Apesar da poupança ser o instrumento de investimento mais popular do Brasil, quem se informa o mínimo possível sobre finanças consegue entender que essa preferência não tem muito a ver com o seu resultado, já que ano após ano, o retorno da aplicação em poupança tem ficado abaixo da inflação. Isso significa que o seu dinheiro está perdendo valor de compra, já que o preço para consumir os principais produtos básicos da economia cresceu mais do que o capital aplicado neste investimento. Quem vai participar aqui conosco do Notícias do Bem para falar sobre esse assunto é a professora de finanças Virgínia Prestes. E ela já está conosco aqui na tela. Virgínia, muito obrigada por sua participação, seja muito bem-vinda. Olá, bom dia. Eu agradeço o convite. É um prazer. Virgínia, então, poupança não é mais recomendado, mesmo para aqueles investidores mais conservadores, é isso? Pois é, o brasileiro está muito acostumado com a poupança, né? Acho que foi o investimento mais tradicional que a gente já teve, acho que todo mundo já teve investimento em poupança. Porém, já de alguns anos para cá, nós temos uma gama de investimentos muito seguros e que rendem mais do que o dobro do que a poupança, né? Com liquidez também. Então, hoje é injustificável o cidadão manter uma parcela relevante, como é o caso, né, dos investimentos na poupança. Ele está perdendo dinheiro e está perdendo muitas vezes da inflação, como você disse aí no início da reportagem. Certo. E aí, nesse caso, o que você recomenda para ser investido? Porque, no caso, para quem ainda é um investidor primário, não é primário, mas ainda não profissional, vamos dizer assim, começando, né, dando os primeiros passos. Claro, com certeza. Eu acho que é muito importante educação financeira, né? Eu acho que quanto mais o investidor ele estuda, ele aprende, mais ele vai ter acesso a tomar melhores decisões.
Então, por exemplo, um investimento que já tem estado muito próximo ao público, muito falado, é o Tesouro Direto. Né? A gente tem, por exemplo, o Tesouro Selic, que é um título que a gente pode comparar muito bem com a poupança, né? Porque, inclusive, ele é de emissão... Desculpa, não entendi. Perdão, pode continuar. O Tesouro Selic, ele é emitido pelo Tesouro Nacional, né, pela Federação Brasileira. Então, ele é um título super seguro, tanto quanto a poupança, né, que é emitida aí pelos bancos, que tem, inclusive, fundo garantidor de crédito. Então, o Tesouro Selic, hoje, remunera 13,75% ao ano, que é mais do que o dobro que a poupança rentabiliza, né? A poupança rentabiliza 6,15%. Então, veja só a diferença, sendo que a gente tem aí o mesmo risco, né? Enfim, ambos são muito seguros e muito líquido também, porque você consegue fazer compras e resgates do Tesouro todos os dias. E o Tesouro, inclusive, ele é muito acessível ao pequeno investidor. Né? Coisa de 20, 30 reais você já consegue começar a investir no Tesouro Direto. Tá? Mas a gente tem, inclusive, outras oportunidades muito, muito semelhantes, né, que a gente fala a taxa DI, que ela é muito próxima ali do Selic, você consegue investir em CDBs de bancos com liquidez, então você consegue muito facilmente, hoje em dia, uma taxa aí acima de 13% ao ano. Uhum. E nesse caso, o que você recomenda para a pessoa começar a investir, aqueles que já tem, né, já não usam mais a poupança, mas tem, vamos dizer assim, esse investimento mais arrojado, né, esses aportes mais arrojados. O que você recomenda para essas pessoas? Claro. É importante, a gente sempre fala, né? Você tem que ter a sua reserva de liquidez, a reserva de emergência, que é aquele dinheiro que vai ser muito seguro e vai ter boa liquidez, ou seja, sempre que você precisar, ele estará à mão. Então, fazendo esse primeiro investimento, que ele deve ser da casa de 4 a 6 vezes os gastos fixos da família, esse é aquele dinheiro que, se houver uma perda de emprego, alguma necessidade imediata, ele vai estar super à mão. Então, eu recomendo, sim, o Tesouro Selic, um fundo que segue o CDI, um CDB com liquidez diária, tá? São todos investimentos seguros e que vão dar ali acima dos 13% ao ano, hoje em dia, tá? Depois que já tiver essa reserva de emergência, aí sim o investidor pode partir para outras classes de ativos. Até dentro da renda fixa, hoje, nós temos investimentos que pagam mais do que esses 13% ao ano. Ele poderia ir, por exemplo, para fundos imobiliários, que também tem sido muito falado hoje em dia na imprensa, outros tipos de fundo, multimercado. E aí, por último, né, nessa escala aí, aumentando a sofisticação do investidor, ele poderia chegar na renda variável também, que também apresenta boas oportunidades. Então, como eu disse, eu acho que é uma escalada e isso vai em linha com a educação financeira do investidor. Hoje a informação está super acessível, inclusive programas como o seu, né, estão trazendo essa informação de qualidade para o investidor. Não dá para negligenciar, né, esse investimento. Com certeza, é sempre bom, né, buscar informação antes de fazer qualquer atitude, né, principalmente no caso quando se diz com relação ao dinheiro, ao investimento, né, para se correr menos risco possível, né. Queria que você falasse, por favor, com relação aos riscos envolvidos e também o tempo que a pessoa pode, em caso de urgência, emergência, retirar o dinheiro. Tá bom. É sempre importante a gente montar uma carteira de investimentos diversificada. E aí contar com a ajuda de um bom profissional vai ser essencial. Porque esse profissional, o planejador financeiro, o assessor de investimentos, ele vai entender qual que é o perfil daquele investidor ou daquela família. Vai entender, por exemplo, o perfil dele, se ele é mais conservador ou se ele é mais arrojado. Isso tem a ver com, por exemplo, o prazo de resgate, né, o que você estava comentando, quanto tempo ele precisa ou ele pode ficar no investimento, com a idade daquele investidor. Por exemplo, se a gente estiver falando de alguém muito jovem, que está começando a iniciar ali seus investimentos, que tem um longo prazo pela frente, essa pessoa, ela pode tomar um pouquinho mais de risco, ela pode ser um pouco mais agressiva, buscando rentabilidade melhor. Porque se houver algum problema no meio do caminho, como por exemplo, né, a gente teve a crise aí em 2020 e tudo mais, ela tem muito tempo até precisar daquele recurso, né, até precisar da renda passiva, ou seja, aposentadoria.
Agora, se a gente estiver falando, por exemplo, de alguém de mais idade, né, que juntou ali o patrimônio a vida inteira e está poucos anos, né, de usar essa renda como aposentadoria, como renda passiva, obviamente ele tem que ser muito mais conservador. Ele pode sim aproveitar algumas classes de ativos um pouquinho mais arriscadas, vamos dizer assim, só que em muito menor grau. E aí ele vai montar aquela carteira diversificada em que ele tem ativos com muita liquidez, com muita segurança, e alguns ativos um pouquinho mais voláteis, mas que vão dar uma rentabilidade melhor. E dessa maneira ele vai ter uma harmonia e com certeza vai ter uma carteira que vai atender melhor aos objetivos e necessidades desse investidor. Uhum. Virgínia, mas nesse caso, qualquer investimento que se for fazer fora da poupança, existe um tempo mínimo que a pessoa precisa deixar o dinheiro lá, até mesmo para poder render também, né? Uhum. Olha, não necessariamente, né? Os primeiros investimentos que eu comentei, Tesouro Direto, fundo passivo em CDI, eles são investimentos que você pode entrar e sair no mesmo dia ou no dia seguinte, se você precisar. Mas, obviamente, que quanto mais tempo você deixar, você tem as taxas de juros a seu favor, né? Você conta, a gente brinca, né, com aquela bola de neve, né? Os investimentos que vão se somando e você vai tendo um ganho em cima de ganho. Você, inclusive, acaba tendo uma menor alíquota de imposto de renda, tá? Porque o imposto de renda em renda fixa, exceto alguns investimentos que são isentos, mas eles são pelo prazo. Então, você entra, por exemplo, pagando 22,5% do rendimento. Então, se rendeu R$100, 22,5 reais você está pagando de imposto. Tá? Se você for deixando mais tempo, essa alíquota de 22,5% ela vai caindo até que chegue em 15% acima de 2 anos. Então, com certeza, você fazer um bom planejamento e deixar mais tempo vai ter benefícios, tá? Fora que você vai ter mais disciplina, né? Mais ânimo, inclusive, para guardar dinheiro. Eu brinco que o difícil é começar, né? Depois que a gente começa, a gente vai vendo que é bom ter segurança daquele dinheiro guardado e vai ficando cada vez mais fácil. A gente vai vendo o rendimento, vai ficando animado aí com as aplicações. É verdade, né? O importante é começar de alguma forma, né? Nem que seja poupando pouco por mês. Existe um valor mínimo que você considera que dá para poder começar a se investir? Não, depende muito do produto que você vai investir. Como eu disse, o Tesouro Direto ele é super acessível. 20, 30 reais você já começa. Uhum. Alguns fundos têm um ticket de entrada um pouquinho mais alto. Alguns 100 reais, 500 ou 1.000 reais. Mas conforme a gente estava falando. Eu acho que iniciar é importante, né? Porque investir é um hábito também. O que vai fazer o investidor ser bem sucedido ao longo da vida financeira é ter disciplina. E disciplina é uma coisa que se adquire. Então, eu brinco que não pode doer, né? Não pode doer a pessoa colocar um valor muito grande no investimento e ficar se sentindo, pô, agora eu não posso fazer nada, eu não posso sair para jantar e tudo mais. Não pode. Porque os investimentos são uma maratona, né? Eu faço essa analogia. Não é uma corridinha curta, não são 100 metros. Então, você tem que aguentar aquele investimento ao longo da vida. Isso vai te fazer ter sucesso. Então, começa com pouco, começa com algo que seja confortável. E aí, de novo, você vai, né, ficando animado, você vai vendo o dinheiro render, vai conhecendo um pouco mais dos investimentos, vai aprendendo. E isso vai te animar, né, para que você faça aportes maiores e chegue lá no seu objetivo, lá na frente. Uhum. Você é professora também de finanças, né? Quais são as dicas que você dá para os seus alunos e que você poderia também contribuir conosco aqui, passando para os nossos web telespectadores sobre finanças especificamente? Com certeza. Eu sou professora de finanças e eu também sou assessora de investimentos, né? Então eu estou na prática aqui orientando as pessoas a investir melhor. Quando eu estou na frente do investidor, eu falo muito sobre disciplina, né? Essa é uma palavra que eu já falei algumas vezes aqui na nossa entrevista e eu vou repetir, porque é isso que vai fazer a diferença no longo prazo. Então eu falo muito com eles assim, né? Para os meus alunos que são jovens, né? Que estão iniciando no mercado financeiro, iniciando no mercado de trabalho, digo, adquira o hábito de guardar dinheiro, né? Não importa o valor, começa, que é que nem fazer qualquer coisa na vida, né? No início é difícil, no início vai exigir um esforço, mas depois vai ficando mais natural e depois você não consegue mais viver sem isso.
Porque quem monta uma carteira de investimentos e tem aquela tranquilidade de ter aquele valor ali guardado, não precisa, por exemplo, se submeter a um emprego que está muito ruim, né, que está emocionalmente te incomodando, você tem uma flexibilidade para poder mudar, você tem uma tranquilidade de que se acontecer algo na sua família, você vai ter ali uma reserva que você vai poder usar. Então, o dinheiro, ele vai muito além das questões materiais, assim, de compra, né, dos bens de consumo. Ele é também uma maneira de proteção da saúde mental, né, enfim, da saúde da família como um todo, sabe? Então eu vou muito por essa linha, né, eu vou muito pelo amor, mostrando para eles que vale muito a pena começar a investir. Com certeza, e faz diferença, né? Quando você começa, você vai empolgando e você vê que vale a pena, vê o dinheiro render, e vale a pena, às vezes, você abrir mão de determinadas coisas extras, né? Como você falou, não é ficar sem sair para jantar, alguma coisa assim, mas, às vezes, abrir mão de algumas coisas em prol de outras, né? Para você ter esse retorno e ver seu dinheiro rendendo também, né? Ah, com certeza. Eu acho que tudo na vida é equilíbrio, né? Eu acho que a gente se equilibrar, montar um orçamento ali doméstico, familiar ou individual, né? Se a pessoa for jovem e ainda não tiver família. Por quê? Porque aí ela vai entender onde está indo o dinheiro dela. E aí ela vai ver, poxa, eu realmente quero gastar com isso, faz sentido para mim. Ou, nossa, eu tô jogando dinheiro fora, eu tô comendo fora todo dia e eu podia, por exemplo, me organizar para não comer tanto fora e guardar. Estou dando isso como exemplo, mas pode ser qualquer coisa. Eu acho que a informação é muito importante, né? Se a pessoa conhece as finanças dela, ela pode tomar decisões melhores. E acho que às vezes faz todo sentido, sim, se sacrificar um pouquinho, fazer algumas trocas, para que você consiga pensar no seu futuro, né? Na sua qualidade lá na frente. Acho que é muito válido. E, Virgínia, nesse caso, a presença de um profissional, né, ligado a essa área é fundamental para que a pessoa faça bons investimentos e tenha a instrução necessária. Com certeza. O mercado financeiro, ele acaba sendo bastante complexo para quem está iniciando. Uma série de investimentos. Hoje a gente fala plataforma aberta, né? Então, corretoras, você tem lá 200 fundos, 300 emissores de renda fixa. Então, acho que é muito importante, sim, ter um profissional competente que auxilie esse investidor, que explique os pormenores de cada produto, né? Porque às vezes a pessoa sozinha, ela pode se equivocar, ela pode, por exemplo, colocar todo o valor dela no investimento que rende mais, mas negligenciar que aquele investimento tem risco, tem volatilidade, ou que se ela precisar sacar rápido também não vai conseguir. Então, acho que o profissional, ele primeiro vai mapear quais são as necessidades desse investidor para poder orientar melhor em quais produtos ele pode investir. Acho que é muito bom, muito válido. Virgínia, deixa seus contatos para gente, para quem quiser acessar você diretamente, né, continuar mesmo mais perguntas, né, e conhecer um pouco mais do seu trabalho também. Com certeza, vai ser um prazer a todos que quiserem me escrever. Eu estou no Instagram, Virgínia Prestes Finanças, tudo junto, sem o cedilha, né? Virgínia Prestes Finanças. E pode me mandar um direct, vai ser um prazer enorme, tá? Poder estar com vocês e conversar. Eu brinco que eu sou uma apaixonada pelo mercado financeiro, né? Porque eu trabalho o dia todo com isso, ainda dou aula à noite na faculdade. Então, assim, é um prazer realmente poder conversar com vocês, com os telespectadores aí. Fiquem à vontade para me contatar. Excelente, Virgínia. A gente vai falar sobre fundos imobiliários, já fica aqui o convite para você estar conosco. Um próximo tema foi muito ilustrativo, foi bem detalhado, foi muito interessante mesmo. Muito obrigada. A gente vê que você gosta do assunto e domina plenamente aí também. Muito obrigada por sua entrevista, sua participação aqui. Tenho certeza que é a primeira de muitas. Com certeza, já aceitei o convite. Combinado. Um abraço, um ótimo dia. Obrigada, ótimo dia para você também. Tchau, tchau. Muito bom. E a editora Ezion tem mais um grande lançamento para você. É o livro Avivamento, modelo bíblico para vivenciar a extraordinária presença de Deus. Confira. O livro de Ray Ortlund Jr., lançado com exclusividade no Brasil pela editora Ezion, é uma obra inspiradora e comprometida com a verdade da Bíblia. O autor responde perguntas e examina com profundidade o que a palavra de Deus ensina sobre o tema.
Além disso, aborda questionamentos importantes como o que é o verdadeiro avivamento e o que é necessário para que a igreja experimente o verdadeiro avivamento. O texto apresenta de modo detalhado e instigante o que Deus pode fazer para avivar o seu povo e o que nós devemos fazer para nos prepararmos para esta ação. As conclusões do autor trazem orientação sólida para líderes de igrejas e membros que anseiam por renovação da parte de Deus. Compre já o seu pelo site www.editoraesion.com.br. Esion, a sua editora missionária. Olha, agora nós temos a primeira edição da Previsão do Tempo com ela, Raquel dos Santos. Seja bem-vinda, Raquel. Tudo bem? Olá, Dani. Boa tarde. Boa Tudo tarde. bem? Boa tarde Tudo para bom. você que nos acompanha e vamos ter um fim de semana com temperaturas elevadas. Seguimos sem grandes mudanças, pelo menos até domingo, quando uma nova frente fria deve deixar as temperaturas mais baixas e trazer um pouquinho de chuva para a gente. Ótimo, vamos conferir então. Vamos lá. O tempo segue firme e seco em grande parte da região sudeste nesse fim de semana. As temperaturas continuam a subir e o ar seco impede a formação de nuvens. Já no sul, o avanço de uma nova frente fria deixa as temperaturas mais baixas e uma mudança na circulação dos ventos provoca chuva em vários momentos. Aqui em São Paulo vai ter sol com muitas nuvens durante o dia. Noite com pouca nebulosidade. As temperaturas variam entre 15 e 26 graus. Já em Linhares, no Espírito Santo, vai ter sol com algumas nuvens durante o dia, por lá não chove. Mínima de 14 e máxima de 29 graus. Em Araucária, no Paraná, chove durante o dia e à noite. Mínima de 9 e máxima de 16 graus. Excelente, as temperaturas estão subindo, aumentando, né? Isso é bom, né? Para quem curte, é bacana, né? Você curte? Eu gosto um pouquinho. Isso é bom. Temos interação, Kel? Temos sim, Dani. A Elda Vasconcelos está dando graça e paz e ela está contando que em Alagoinhas está muito frio e chuva. Tempo delivery novo pra gente aqui, viu, Elda? Alagoinhas, Vamos muito trazer bom. aí na segunda-feira para você, tá bom? Isso aí, seja bem-vinda sempre aqui. Aparecida Parra também está dando boa tarde para toda a equipe do Notícias do Bem e ela está contando que em São Bernardo do Campo está sol, calorzinho gostoso, dia lindo e abençoado. Boa tarde, Aparecida. Que delícia, aproveitem. A Indira também comentou aqui sobre a entrevista, dicas maravilhosas deixadas aí pela nossa entrevistada. Verdade, a Virgínia fala muito bem, ela gosta do assunto e foram dicas preciosas mesmo para a gente implementar, né? Isso aí. E eu retorno já já, eu guardo você. Pode contar de onde que você está falando, como é que está o clima aí na sua região, que já já a gente interage mais. Isso aí, participe conosco e a Raquel daqui a pouquinho volta. Até já. Até já. Obrigada. Isso aí, a gente vai agora para a nossa coluna. É hora da nossa coluna Luzes, Câmera e Reflexão com o reverendo Alceu Lourenço, da Igreja Presbiteriana da Freguesia do Ó. Confira. Olá, amantes da sétima arte! Está em cartaz nos cinemas e chegando aos serviços de streaming, Elvis. Já no final de sua vida, com a saúde, a carreira de produtor e as finanças em completa decadência, o coronel Tom Parker relembra seus dias de glória na década de 50, quando descobriu um jovem do interior do Mississippi chamado Elvis Presley. Ele relembra como identificou o talento nato do rapaz para a música, seu jeito estranho de combinar a sonoridade negra do rhythm and blues com a sonoridade branca do country e, principalmente, o seu jeito único de requebrar no palco, deixando todas as meninas brancas da plateia completamente alucinadas. Desde o primeiro momento, ele soube que aquele garoto era o seu destino, como ele diz no filme, sua galinha dos ovos de ouro, na verdade. E relembra os anos em que passou como agente artístico de Elvis, levando-o a contratos milionários com gravadoras, com programas de TV e com o cinema. Relembra também os dramas familiares e pessoais do Elvis, e também seus dramas amorosos, seus problemas de dependência com drogas e o seu final trágico. Elvis é mais um filme biográfico de artista, uma tendência que já nos deu Bohemian Rhapsody, filme de 2018 sobre Freddie Mercury, o vocalista da banda Queen, que ganhou 4 Oscars. Também Rocketman, de 2019, sobre Elton John, também com muitas nomeações e prêmios. Isso sem contar produções de menor
escala, de menor orçamento, como Bessie, sobre a cantora de blues Bessie Smith, de 2015, no streaming, Stardust, de 2020, sobre David Bowie e o Camaleão do Rock, e Estados Unidos versus Billie Holiday, de 2021, sobre a cantora de jazz e blues. E, no final desse ano, ainda teremos I Wanna Dance With Somebody, sobre a cantora pop Whitney Houston. Elvis, então, é uma cinebiografia bem bacana. Não pela precisão histórica, que de fato não é o seu forte, mas pela forma como lança a mão dos elementos narrativos do cinema para nos apresentar um personagem que é maior do que a própria pessoa. Né? Elvis, o mito, a lenda, mais do que a pessoa. Né? Como é de se esperar numa cinebiografia, grande parte do peso está sobre os ombros do ator que faz o biografado. E Austin Butler está impecável no papel de Elvis Presley. Ele realmente se entrega em cada cena e, especialmente nos shows, nós vemos alguém tão apaixonado pelo palco, pela música e pelas fãs e pela fama, tão apaixonado quanto o próprio Elvis era. Aliás, detalhe, é ele mesmo que canta na maior parte do tempo e você vai achar que é playback de tão perfeito que está. Butler realmente fez um trabalho impressionante e é possível que concorra a um Oscar no ano que vem, assim como também a produção do filme. Mas mesmo em momentos mais dramáticos, Butler consegue mostrar por detrás do astro o garoto inseguro e pobre que não se sente à altura daquilo que está acontecendo com ele, do lugar que ele ocupa, um caipira perdido no mundo da fama. Eu tinha falado da produção também, que é primorosa, né? O design de produção, na verdade, que faz uma reconstrução dos anos 50, 60 e 70 e da própria persona excêntrica do rei do rock. A direção e a edição montaram um filme que apresenta a carreira do astro de uma maneira tão frenética quanto os seus dedos na guitarra ou seus quadris requebrando. Além de acelerar a história, essa montagem também nos faz sentir um pouco do furacão que foi a carreira do Elvis, tanto na sua própria vida, quanto na vida da sociedade americana das décadas principalmente de 50 e 60. A decisão de usar e até misturar músicas e sonoridades contemporâneas para falar e contar a história de um ícone da música de 60 anos atrás foi uma decisão interessante para mostrar como as músicas, como a musicalidade e os dilemas da época ainda são contemporâneos de alguma maneira com as músicas atuais. Muitos têm criticado, por outro lado, a direção de Baz Luhrmann pela decisão de contar a história de Elvis a partir do ponto de vista do controverso coronel Tom Parker, o tal empresário que sempre foi visto mais como o explorador de Elvis do que propriamente um empresário. A decisão realmente é estranha, mas em nenhum momento a ideia é inocentar Parker, mas trazer uma forma diferente de olhar para o fenômeno. De qualquer forma, o filme não se pretende uma biografia no sentido de nos contar a história exatamente como ela ocorreu, mas é uma biografia no sentido de nos apresentar a história de uma maneira lúdica e cheia de simbolismos, mesmo que para isso tenha que torcer um pouquinho só os fatos. Por exemplo, tem uma cena em que Coronel Parker leva Elvis para uma roda gigante e lá em cima propõe um contrato de exclusividade. Elvis está todo desconfortável com a altura em que eles estão e ao mesmo tempo encantado com o brilho do circo lá embaixo, enquanto ele está aqui em cima. Esse encontro nunca aconteceu, mas ele conseguiu representar muito bem aquele momento na vida do cantor. Outro exemplo, Hank Snow já era um sucesso na música country quando Elvis começou. No filme ele parece desgostoso com o tipo de show que Elvis fazia, se recusando a participar do mesmo palco. Na vida real, foi ele quem trouxe o jovem Elvis para abrir seus shows e inclusive agenciou o cantor junto com o Coronel Parker no início da carreira. Mas o diretor usa a figura do cantor country para representar uma oposição a Elvis que foi muito real da parte de músicos tradicionais brancos, especialmente da música country do sul dos Estados Unidos, como era o caso de Snow. Aliás, esse é um tema que o roteiro de Elvis traz para o primeiro plano, o racismo. A crítica e a resistência a Elvis e à sua música muitas vezes eram fundamentadas na forte presença de elementos da cultura negra, mais do que na qualidade do artista e de sua arte.
Nesse sentido, essa cinebiografia funciona também como um retrato da América antes do movimento dos direitos civis, inclusive destacando a reação de Elvis ao assassinato de Martin Luther King, por exemplo. Um retrato que é sempre triste de nos depararmos, né? O retrato da América racista. Mas a reflexão que eu queria fazer acerca de Elvis, o filme e o homem, é sobre o impacto cultural que ele causou em uma outra área. Mais especificamente, as suas requebradas, que lhe renderam o apelido, que parece que ele não gostava muito, de Elvis the Pelvis. O filme apresenta muito bem a forma como os jovens, especialmente as mocinhas, reagiram ao jeito como Elvis remexia os quadris para os lados, girava para frente e para trás, e como aquilo era visto como uma insinuação sexual, ao ponto de políticos quererem proibir suas apresentações, talvez até para posarem de moralistas e conservadores perante o público e o eleitorado. O filme personaliza esse movimento político na figura do senador Jim Eastland. Mas esse é um movimento real mesmo, aconteceu na época, não especificamente com esse senador, mas com muitos outros políticos de menor expressão, prefeitos e governadores e assim por diante. Mas a questão aqui é que assistindo ao filme, ou mesmo se você buscar clipes da época disponíveis na internet, qualquer um de nós vai chegar à conclusão de que a dancinha do Elvis não tinha nada demais. E isso, meus caros, por uma razão muito simples. Nós já fomos tão expostos a tanta baixaria com o nome de apresentação artística que os nossos sentidos estão completamente recalibrados, ou seja, estamos dessensibilizados, quase anestesiados. A percepção moral da nossa sociedade foi completamente mudada de lá para cá, de maneira tal que aquilo que era escândalo naquela época, hoje em dia é bobagem, porque outras coisas muito mais escandalosas, explícitas e imorais se tornaram perfeitamente aceitáveis. E aí, enquanto eu assistia a Elvis e pensando nesse aspecto, eu fiquei me perguntando, será que haveria uma Madonna ou uma Janet Jackson nos anos 90, com seus shows cheios de insinuações e até expressões explícitas? Será que existiria esse tipo de expressão se não tivesse havido um Elvis lá nos anos 50 e 60? Ou para trazer mais próximo de nós, será que haveria uma Anitta e um Pablo Vittar nos anos 2020 sem as reboladas do rei lá em 56? Ou ainda, será que as apresentações que hoje nos escandalizam, como essas que eu acabei de citar, será que elas serão consideradas normas e normais daqui a 20 anos? Em outras palavras, quais serão os escândalos normalizados com os quais os nossos netos e bisnetos terão de conviver? Obviamente não estou aqui sugerindo que o requebrado do rei do rock foi o único ou sequer o principal responsável pela decadência moral da nossa sociedade. Claro que não. Mas estou apontando para o fato de que essa decadência vai sempre se mostrando, se apresentando paulatinamente, por meio de pequenos escândalos que vão preparando o terreno para escândalos maiores, até que nada mais fique de pé. Como igreja, precisamos estar atentos para não assimilarmos do mundo aquilo que desagrada ao nosso Senhor. Especialmente quando são venenos administrados em pequenas doses, sabe? Diluídos em muito entretenimento. Afinal, não é porque isso aqui é uma coluna de cinema que vamos ignorar que o entretenimento pode ser sim veículo para coisas muito ruins e malignas. No final do primeiro capítulo da sua carta aos Romanos, Paulo diz que os pecadores não apenas fazem o que sabem que desagrada a Deus, mas ainda aplaudem aqueles que fazem igual. Isso se aplica muito diretamente a toda a indústria do entretenimento, com seus ídolos tão imitados pelos seus fãs. Agora, assim como o senador lá do filme não conseguiu impedir o furacão Elvis de fazer sucesso e de influenciar gerações, hoje também a resposta não está em políticos que se digam conservadores, mas a resposta está numa igreja que pregue o evangelho e viva a santidade como sal da terra e luz do mundo.
na contramão do que o mundo aplaude, mas na certeza do aplauso do seu Senhor. Até a próxima sessão de Luzes, Câmera e Reflexão. Excelente para essa sexta-feira, não é mesmo? E agora a gente tem um recado para você que quer decorar a sua casa com todo o requinte e a sofisticação que só os móveis planejados da Finger podem trazer para você. São acabamentos diferenciados e pensados especialmente para o conforto e funcionalidade do seu espaço. Na Finger, seu projeto é personalizado de verdade. A tecnologia exclusiva e precisão alemã garantem customização única. Confira mais detalhes. Fundada em 1978, a Finger Móveis Planejados tem inovação em sua vocação. Traz garantia de 8 anos graças ao seu moderno Parque Fabril localizado no Rio Grande do Sul. A nossa loja está localizada no Portal do Morumbi e conta com 400 metros quadrados de showroom com diversos ambientes para você se inspirar. Nossa equipe é altamente treinada, formada por arquitetos e design de interiores, prontos para transformar ambientes e te surpreender. Temos o compromisso de transformar ambientes para o bem-estar das pessoas, com projetos inovadores e a tradição que já dura mais de 40 anos. Nossos projetos são exclusivos, feitos para atender todas as suas expectativas. São pensados para a usabilidade e função do seu espaço, além de privacidade, relaxamento e bem-estar. Transformamos seus sonhos em realidade. Nos sigam nas redes sociais. Traga a sua planta e se surpreenda. Então você já sabe, né? Entre em contato com o time de especialistas da Finger e solicite o seu orçamento. Acesse fingermorumbi.com.br e pelo Instagram, @fingermorumbi e saiba mais. O WhatsApp é 11 99018 7891. E a gente segue por aqui com notícia. E vamos aqui porque você já sabe, né? Nossa linha editorial, ela é sempre atualizada e nós temos notícias sempre aqui de qualidade para você estar sempre em dia com a notícia. Os remetentes de encomendas nacionais transportadas pelos Correios deverão informar no pacote seu CPF, CNPJ ou, caso não sejam brasileiros e não tenham tais documentos, o número do passaporte. Anunciada na primeira quinzena de julho, a exigência valerá para todas as postagens, permitindo o rastreamento das encomendas pelo CPF e o uso de outras formas de interatividade na entrega. Pacotes sem os dados serão recusados pelos atendentes. Segundo os Correios, os dados pessoais do remetente não serão expostos nas etiquetas, sendo inseridos somente nos sistemas em atendimento, em conformidade com a lei, geralmente, de proteção de dados. Muito bem. E agora a gente tem mais um recado especial para você aqui no Notícias do Bem. Agora eu quero apresentar para você algo que pode realmente transformar ou dar um novo visual para o seu ambiente. E uma das coisas que nos ajudam a ter esse conforto é estar em um ambiente aconchegante, bonito e confortável, não é mesmo? Por isso, as tintas da Quali-Vinil são indispensáveis se você está precisando remodelar o lugar onde você trabalha, mora ou desenvolve coisas novas. É tão bom, né, a gente poder mudar o ambiente, mudar as cores, né? Então, a Quali-Vinil, além de produzir tintas da melhor qualidade, pode ser encontrada muito facilmente em uma loja pertinho da sua casa ou no próprio site www.qualivinil.com.br. Inspire-se, transforme, decore, use Quali-Vinil. E a gente segue aqui com mais informação e mais notícia. Agora nós temos a informação sobre a queda do desemprego. O desemprego teve queda e as pessoas... Perdão. Nós temos agora Nós vamos agora com a previsão do tempo e depois a gente mostra para vocês essa informação sobre a queda do desemprego. Vamos para a segunda edição aqui da previsão do tempo com ela, Raquel dos Santos. Raquel, bem-vinda novamente. Norte, Nordeste e Centro-Oeste agora, né, Dani? Isso aí, vamos lá? Vamos lá.
Fim de semana e o tempo segue firme na região centro-oeste. O sol predomina, faz calor e não tem expectativa para chuva. Já no Nordeste, as instabilidades seguem ativas por conta de uma mudança na circulação dos ventos que causa chuva em várias áreas. O tempo segue firme e seco, principalmente no interior da região. Em Inocência, no Mato Grosso do Sul, vai ter sol com aumento de nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite o tempo fica aberto. As temperaturas variam entre 19 e 30 graus. Já na região norte, Manaus, no Amazonas, vai ter sol com aumento de nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 22 e máxima de 36 graus. E em Triunfo, Pernambuco, vai ter sol com algumas nuvens durante o dia, por lá não chove. Mínima de 15 e máxima de 26 graus. Aumentaram umas 4 casas aí, né, na temperatura. O pessoal tem que se preparar, né, Kel? Isso aí. Vamos para as nossas interações? Vamos lá. Temos aqui na nossa live, vamos ver. Na live 1 ainda não temos novas interações. Você já sabe, né? Mande a sua pergunta, mande pra gente aqui, é muito importante ter a sua participação, sua interação conosco, né? Porque é aí que a gente sente também o que vocês estão achando da programação, como que tá, o que que você quer de notícia. Você também pode mandar pra gente, fale da sua cidade, a temperatura aí que tá a sua cidade, o que que você tá fazendo? Temos aqui, Dani, carregou a nossa live aqui. A Márcia está dando boa tarde para toda a equipe do Notícias do Bem e ela está contando que está na expectativa da entrevista com o Dr. Marcos Eberlin. Olha só, sempre que posso acompanho o programa Fé e Ciência. É maravilhoso ouvir tudo que Deus criou. Olha só, a Márcia sempre acompanha a gente não só aqui no Notícias, mas em outras programações também. É isso mesmo, e é um assunto muito interessante, né? Fé e ciência. Daqui a pouquinho, viu? Já, já. A Clara Sueli também está pedindo orações aqui pelo Nicolas, que está indo para São Paulo a trabalho. Deus abençoe e já está incluído nas nossas orações também. É isso aí, ela está falando de Juiz de Fora. Mineira. Isso aí. Então, segunda-feira a gente retorna aqui com o Tempo Delivery novo e até segunda, Dani. Até segunda, bom final de semana. Muito obrigada por sua participação aqui, Kel. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E a gente segue aqui agora com uma matéria super interessante sobre a Academia Cristã de Artes, que foi inaugurada ontem e vai propagar a palavra de Deus através dos palcos e da arte. Confira a reportagem completa aqui no Notícias do Bem para você. Com uma estrutura nova, a academia vai contar com cursos de teatro musical, cinema, televisão, música, artes plásticas e desenho animado. Tudo isso tem o objetivo de produzir conteúdo cristão e desenvolver os dons artísticos. Eles vão encontrar na Academia Cristã de Artes toda a estrutura para eles se prepararem na área do teatro, do cinema, da televisão, da música, artes plásticas, desenho animado. Então nós vamos preparar os irmãos da igreja, porque esta academia ela é aberta para todas as pessoas, não somente da igreja, mas para todas as pessoas que têm o chamado na arte e quer desenvolver esse talento. Então nós vamos preparar as pessoas para formar todo esse conteúdo e nós aqui trazemos para o Brasil uma nova cultura, né? Uma cultura com inteligência, uma cultura com informação bíblica, uma cultura para a família. Então as pessoas vão encontrar aqui arte pura, para a gente propagar o Evangelho de Cristo. Os cursos seguem temas bíblicos envoltos à sociedade atual, fazendo parte da restauração de vidas e transformação das novas gerações cristãs. Todos os cursos têm discipulado e nós vamos pregar a palavra de Deus. Então, por exemplo, no teatro, essa nossa primeira montagem, nós vamos falar sobre a criação do mundo, né? No cinema, nós vamos ter 3 curta-metragens que vai seguir também esse tema da criação do mundo. Ou seja, nós vamos aí propagar a palavra de Deus em peso, em todas essas áreas, dessas mídias grandes, para a gente poder realmente alcançar e avançar e atingir as almas, as pessoas todas. Isso aqui está aberto para todo mundo participar. A Academia Cristã de Artes nasce com a missão de propagar a palavra de Deus por meio da cultura em veículos de comunicação de massa, como a IPP-TV, alcançando todos os povos
e cumprindo a ordem bíblica. A parceria com a emissora prevê a exibição dos conteúdos desenvolvidos na Emisaca e a produção de obras literárias pela editora Ezion. Uma parceria muito importante, na verdade é um sonho muito antigo, né? A IPP já desenvolveu alguns curtas-metragens, já iniciou a fazer algumas coisas nessa área da dramaturgia, mas agora nós temos essa estrutura, nós temos essa parceria para poder continuar investindo ainda mais na área da dramaturgia audiovisual. Os cristãos têm a responsabilidade de também evangelizar no campo cultural, contribuindo para uma nova sociedade comprometida com os princípios bíblicos. Pessoas serão formadas, né? Atores, atrizes, haverá treinamento cênico, treinamento musical. Então, a nossa expectativa é que aqui seja uma agência de fomento da cultura. Nós precisamos, como cristãos, resgatar a cultura. A cultura e a informação, a mídia, são áreas de influência na sociedade. E nós precisamos produzir conteúdos para abençoar a população brasileira. Muito bom. E agora vamos de mais notícia. A queda do desemprego segue e fecha trimestre em 9,1%. É isso mesmo, a taxa de desocupação caiu para 9,1% no trimestre encerrado em julho, o que representa uma queda de 1,4 ponto percentual na comparação com o trimestre terminado em abril. O índice se igualou com o menor da série desde dezembro de 2015. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD, contínua, divulgada anteontem, dia 31, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O contingente de pessoas ocupadas chegou a 98,7 milhões, um recorde na série histórica, iniciada em 2012. Porém, o nível de ocupação, que indica o percentual de pessoas ocupadas na população em idade de trabalhar, aumentou 1,1 ponto percentual para 57% na comparação trimestral. Em relação ao trimestre encerrado em julho de 2021, o crescimento foi de 4,1 pontos percentual. É isso mesmo. Bom, e agora eu quero falar mais um recadinho especial para você no Notícias do Bem. Você já parou para pensar que sua contabilidade precisa atender ao padrão de Deus e também dos homens? É por isso que a Contábil Ribeiro está há mais de 35 anos servindo a igreja brasileira e missionários ao redor do mundo. Faça sua contabilidade da sua igreja com a Contábil Ribeiro. Igrejas de todo mundo podem ter essa consultoria. Do Brasil e do mundo, né? Saiba mais acessando contabilribeiro.com.br. Contábil Ribeiro, contabilidade especializada para igrejas. E agora é o momento da nossa entrevista tão esperada também com Marcos Eberlin. É isso mesmo. Ele é, além de químico, ele é brasileiro, cientista, ex-professor do Instituto de Química da Universidade Estadual de Campinas e atual professor na Universidade Presbiteriana Mackenzie. É membro da Academia Brasileira de Ciências e recebeu a Ordem Nacional do Mérito Científico em 2005. O cientista, que também é apresentador aqui do programa Fé e Ciência, na IPP, lança livros, gente, como se não bastasse são 3 livros que ele está lançando no próximo dia 4, no intervalo dos cultos. E vai participar do Notícias do Bem agora para falar sobre esse assunto conosco. E ele já está aqui ao vivo conosco, Marcos Eberlin. Seja muito bem-vindo, muito obrigada por sua participação aqui. Privilégio todo meu, mais uma vez, estar aqui nas Notícias do Bem, participando desse programa que traz aí as novidades, as coisas boas que estão acontecendo no Brasil e no mundo, à luz da nossa cosmovisão cristã. É muito bom ouvi-lo sempre. Mesmo. Obrigada, Marcos. É uma honra para nós tê-lo conosco. Marcos, não bastasse um livro, 2, são 3 livros que você está lançando. E o que significa toda essa biografia, né, unindo a fé e a ciência, revelando cada dia mais a glória de Deus? Sim, eu costumo dizer que a nossa fé é uma fé para lá de racional. Nós não cremos em
fantasias, em alegorias e poesias. Cremos num Deus que se revela na natureza. A Bíblia diz sobre isso, porque os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua divindade, se veem claramente nas coisas que foram criadas. Como seriam essas? O universo, a terra, a vida, os frutos, as flores, as plantas. E temos, então, essa fé plenamente racional. E a Bíblia também nos diz que devemos estar sempre prontos a dar a razão dessa fé que temos, uma fé racional. Então, esses 3 livros é um arsenal aí de razões e mais razões para que você esteja sempre pronto a dar os motivos, a justificativa da sua percepção clara de que há um Deus. Deus é claro demais, é óbvio demais, as evidências todas estão aí. Esteja sempre pronto a dar a sua percepção clara pela ciência, que fomos feitos prontos, não somos amebas evoluídas, não evoluímos, segundo Darwin um dia propôs. Então, a fé é racional, a fé é uma fé que pensa. Pensamos, portanto, cremos. Essa é a minha tese. E os livros que a Ezion está lançando agora, que eu escrevi, todos batem nessa mesma tecla, fé racional confirmada e evidenciada pelos mais recentes avanços e descobertas científicas. Como sempre foi, a ciência sempre confirmou a nossa fé, a ciência é parceira da fé, Deus é o autor e consumador da ciência, e a ciência tem sempre corroborado, andado a lado com a palavra de Deus. Excelente. Marcos, eu estou olhando aqui os livros, né, e cada um tem sua característica específica, apesar de ser sempre centrada, né, nessa questão da ciência revelada através de toda a estrutura, né, arquitetônica de Deus, né, do nosso Criador para nós. E eu estou vendo aqui o duelo científico do século, né, tão interessante também em caricatura, né? Fala um pouco mais para a gente sobre esse livro específico. Esse aqui, né? Isso, esse mesmo. Durante a pandemia, sempre as mães nas minhas palestras me falavam: olha, eu tenho meu filho, adolescente, pré-adolescente, jovem, e ele está sendo bombardeado nas universidades, aí, no colégio que ele participa, na universidade, com essa ideia de que uma grande explosão formou o universo, que Darwin é absoluto, é mais lei do que a lei da gravidade, a evolução, e você não tem nenhum material para eles. Aí eu fiquei pensando, nossa, temos que realmente escrever alguma coisa. E na pandemia eu falei, nossa, uma imagem vale mais do que 1000 palavras. E nos meus livros tem muitas figuras e caricaturas. O mestre Otiniel Araújo é um gênio aí das caricaturas. Aí eu chamei o Otiniel, falei, Otiniel, essas aqui já estão boas, vamos fazer outras. Escrever um texto simples, bem fácil de ser entendido. E surgiu o livro, então, olha, são várias e várias caricaturas bem divertidas. Esse aqui, ó, Roubando a Lua, né? Excelente. O Gru, Roubando a Lua. E aí mostrando a importância de um universo totalmente ajustado, um ajuste finíssimo com a Lua. A Lua é sobrenatural e não existe. A Lua não existe à luz do naturalismo. Ela é sobrenatural. É toda ajustada para que possamos ter vida na Terra. Então, o livro vai em 105 caricaturas, imagens que valem mais do que 1000 palavras, estabelecendo esses conceitos do design inteligente. Uhum. Excelente. Agora, o outro livro é Antividência, né? O que seria aí essa mensagem que você quer falar no início, como você já citou, né? Que não é coisa do além, né? Não é uma coisa do universo, do tempo, né? Dos astros. Tudo tem uma lógica e um porquê bem estabelecidas por Deus, né? Sim, Daniele. Antevidência. Esse nome é um pouco diferente, mas é
uma palavra que quer dizer a capacidade de você, olhando um sistema qualquer, pode ser desde um engenho, a terra. Eu uso a analogia de uma ratoeira. Então, o ratinho vai chegar perto da ratoeira e ver lá o queijo, ele fala, mas se eu pegar esse queijo, vai soltar essa trava, tem essa mola que vai pegar esse gancho e pum, na minha cabeça. E ele, prevendo o problema futuro, de antemão ele coloca um capacete, né? O ratinho com o capacete, a analogia que faço no livro sobre esse conceito de antever, prever problemas e de antemão providenciar a solução. E esse livro Antevidência, né, que estamos aí agora lançando pela Ezion, foi o primeiro, dentro do design inteligente, a sistematizar essa argumentação em torno desse conceito que rege a vida, rege o universo. Grandes e grandes problemas no universo e na vida foram antecipados, antevistos, com muita antevidência, e a solução já é implementada, Daniele, antes mesmo que esses problemas ocorressem. Isso só mentes inteligentes conseguem fazer. E o livro foi muito bem aceito quando eu lancei primeiro em inglês, chama Foresight, que é a palavra em inglês que a gente traduziu como antevidência. E ele ficou entre os 1000 mais vendidos na Amazon. Eu digo que naquela época eu bati até o Paulo Coelho, porque ele não estava entre os 1000 mais vendidos na Amazon. E recebeu o endosso de 3 ganhadores de prêmios Nobel. Traduzimos para o português e agora estamos na Ezion com o livro. Você poderá adquirir pela editora Ezion da Presbiteriana de Pinheiros. Excelente. E, né, 1, 2, agora o terceiro livro, né? Esse terceiro livro que fala fomos planejados, né? Nós fomos desejados, né? Nós somos seres que arquitetonicamente, milimetricamente, em seus detalhes, nós somos muito queridos, né? Muito amados pelo Pai, e nós fomos planejados, né? O que você quer falar também? O que a pessoa que vai comprar o seu livro, vai adquirir o seu livro, vai encontrar nesse terceiro livro? Daniela, esse é o Fomos Planejados, né? Tem esse pássaro aqui, que é o ID Bird, né? O pássaro do design inteligente na capa, vocês estão vendo aqui, né? Uhum. É o Izinho, olha, I com o pinguinho amarelo, né? E o D, Intelligent Design, design inteligente. Um pássaro magnífico, pássaro do paraíso de Wilson. E o livro, ele mostra como que a ciência, através dos seus métodos científicos, através do investigar da natureza, fez uma grande descoberta, a maior descoberta científica de todos os tempos. O que a ciência descobriu? Descobriu que todo mundo já sabia, né, Daniele? Apenas lendo Gênesis a gente já saberia. Mas parece que a ciência tinha se convencido de outra história. E ela acabou descobrindo o óbvio, que todo mundo sabe. Fomos feitos prontos. Fomos feitos com o propósito de sermos feitos. Alguém nos fez porque quis fazer. E fez de uma forma magnífica, maravilhosa. E minha alma sabe muito bem, a ciência também sabe muito bem agora de que realmente, com glória, né, fomos feitos um pouco abaixo dos anjos, a Bíblia diz, né, o salmista. Uhum. E toda essa complexidade, essa sofisticação, esse máximo dos máximos colocou em nós essa capacidade magnífica de pensarmos, raciocinarmos, falarmos, interagirmos, os sentimentos, a emoção, o nosso intelecto, as nossas emoções, amamos, odiamos. Tudo isso vem de uma natureza divina que a ciência descobriu através do exercício da sua metodologia. Então, eu apresento em 460 páginas um resumo de várias e várias evidências em áreas diferentes, desde a química, da biologia, da bioquímica, mas também em assuntos que não são assim tão
difíceis de entender. Logicamente, eu tentei ser didático no livro todo, mas, por exemplo, falo sobre o pavão, a sua cauda magnífica, falo sobre os tardígrados, que são bichos praticamente indestrutíveis. Eles, na falta de água, eles simplesmente se desidratam como a uva passa, né? E sobrevivem ao fogo, ao calor, ao gelo, ao espaço. Então, evidências claras que nos deixam indesculpáveis, como Paulo já disse em Romanos, se não admitirmos que, de fato, os atributos invisíveis desse Deus que nos fez se revelam pela ciência. A ciência descobriu que fomos planejados, e, de fato, essa é a maior descoberta científica de todos os tempos. Não foi o GPS, não foi o ar-condicionado, né? No calor todo mundo fica achando, nossa, a maior invenção e descoberta da ciência foi o ar-condicionado. Não, nem a penicilina, nem os antibióticos, que nos curam dos males desse mundo, mas não do mal eterno. Mas a maior descoberta científica de todos os tempos é que descobrimos que fomos feitos prontos por um Deus maravilhoso, magnífico, pela ciência. E Marcos, eu não quero deixar essa entrevista passar sem antes te fazer uma pergunta que eu estou muito curiosa para saber. Você como cientista, como químico, né, pesquisador, né, nesse universo tão racional, né, onde as pessoas muitas vezes têm a resistência em aceitar, né, que sim, somos sujeitos a um Deus maior, né, a um ser magnífico que nos criou, né. Você, durante a sua carreira, né, toda a sua carreira como professor, né, como escritor, como apresentador aqui também, você já sofreu embates com relação à sua cosmovisão? Sim, Daniele, muitos e muitos. A Bíblia já fala sobre isso, né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então foram vários e vários embates. Olha, quando eu entrei na academia, Daniele, eu fui um evolucionista teísta. Eu achava que Deus tinha guiado a evolução, que Deus tinha guiado o Big Bang. Então ninguém se importava comigo, achava que estava de boa, né? Então o Marcos está fazendo a ciência dele lá, ele até acha que Deus que guiou tudo, mas ele não confronta os mecanismos que nós estamos ensinando. Ele não fazia isso mesmo, inclusive eu ensinava a evolução, ensinava o Big Bang, a evolução do cosmos, a evolução química, todas essas coisas aí. Mas quando eu descobri que esses mecanismos, na realidade, estavam totalmente equivocados e que a ciência mostrava que a gente tinha sido feito pronto por um Deus magnífico, aí a situação mudou completamente, não é? É do vinho para a água. A água é magnífica, acho que é até melhor que o vinho, mas tudo bem, né? Da bonança para a tempestade. Aí as perseguições, as injúrias, difamações começaram. Mas Deus é magnífico, ele tem guiado tudo isso, e os embates têm sido muito, muito interessantes. Nesse livro eu conto parte da história, desde que eu comecei no Design Inteligente, aqui na Universidade Presbiteriana Mackenzie, nos encontros Darwinismo hoje. Conto os embates, conto as perseguições, as calúnias, um pouco de toda essa história. E no Antevidência, agora, na segunda edição, né, a gente também colocou um capítulo específico. Esse livro foi escrito e todo o cenário que levou, diretor cancelando minha viagem, reunião de departamento discutindo design inteligente, se eu deveria ou não deveria ir no congresso, o congresso que catalisou o livro, toda essa perseguição, essa calúnia e tudo mais, mas também grandes vitórias, em embates. Olha, tem um debate que eu fiz no Morning Show, com o pessoal do Pânico lá, né? Pois sim, quando a gente lançou o Discovery Mackenzie aqui, pela universidade, esse debate já foi assistido por mais de 2 milhões no YouTube, várias cópias que foram feitas, e assim, o Design Inteligente deu um show, né? Ganhou de goleada. As palestras, a TV Record já mostrou o Design Inteligente também em rede nacional, no seu programa de domingo à noite, várias e várias palestras. Acho que a gente já alcançou no Brasil mais de, a gente estima aí alguma coisa em torno de 1 ou 2
bilhões de pessoas pelo mundo que conhecem o design inteligente, 400 milhões na América Latina, e no Brasil uns 6, 7 milhões já ouviram sobre o design, 40 milhões na América Latina, no Brasil uns 10 milhões de pessoas já ouviram falar sobre o design inteligente. Não sei se eu acertei os números aí, mas é muita gente ouvindo falar do design inteligente. É muito interessante, Marcos. Eu podia ficar aqui por horas com você, porque as perguntas acho que são infinitas e é um assunto muito interessante. E com certeza você dá uma aula aqui para a gente, rico em detalhes. Parabéns pelo lançamento dos livros. Que Deus continue te abençoando, que Deus continue te usando poderosamente, como tem sido. Que você esteja sempre sensível à direção do nosso Pai. E eu gostaria que você deixasse também seus contatos aqui, para quem quiser adquirir os seus livros, e falasse um pouco de domingo também, o que as pessoas vão encontrar no domingo. Bom, agora estou com os livros na Ezion, tem que colocar o contato da Ezion, né, pessoal? Olha, tá lá todos os livros, os 3. No domingo estarei agora no dia 4, desde a madrugada até a tarde da noite, porque o pastor Arival já me escalou para estar lá nos intervalos dos cultos, das EBDs. Estarei na Editora Ezion assinando os livros. Se você quiser chegar lá, conversar um pouco mais, conhecer melhor os livros, posso detalhar para vocês. Você me encontra também na internet, no meu canal no YouTube, você tem o meu Instagram, o Facebook, é só colocar Marcos Eberlin aí que você vai achar todas as referências. Nós temos a Sociedade Brasileira do Design Inteligente, tem o Fez Ciência, que eu apresento na nossa IPP-TV, tem programas ali que já foram vistos por 30, 40 mil pessoas, né? Estamos alcançando aí o Brasil com o programa Fez Ciência, são mais de 30 programas já estão no ar. Você assiste lá no canal da IPP TV, IPP Play, assista todos. Hoje você não tem desculpa, tem todo um arsenal de evidências e argumentos científicos para você defender a sua fé. Uma fé racional que Deus fez pronto, tudo pronto, pelo poder único e exclusivo da sua palavra. E a razão e a ciência estão do lado dessa percepção clara. Então vem com a gente, vem estudar, vem estar sempre pronto a dar a razão da sua esperança. É isso mesmo, Marcos, muito obrigada, um ótimo dia para você e bom lançamento de livros e Deus continue te abençoando. Amém, obrigado, Daniela e todos que nos ouvem e nos veem aí nas Notícias do Bem. Muito bom, né? Excelente. Então, você que pode estar domingo conosco na IPP, né? Ele vai estar ali vendendo os livros, vai estar à disposição também, quiser conversar. É um assunto que vai longe. Bom, e o Notícias do Bem fica por aqui. Eu quero agradecer o carinho de você, a sua audiência, você que também está pela Rádio Pinheiros, Rádio Rumo ao Sertão, direto de Mossoró. Muito obrigada por estar conosco. Continue aqui em toda a programação da IPP TV. Muito obrigada, um ótimo final de semana e eu volto na segunda-feira. Deus abençoe. Tchau, tchau. Obrigada.